Como que está o intestino desse paciente? Funciona? Funciona regularmente? Ou é aquele paciente que se sente estufado, dolorido, tem muitas cólicas, aquele paciente que solta muito gases e esses gases têm o cheiro muito forte? Como que é o cocô desse paciente? Por que eu preciso de saber disso? Porque a literatura já tem comprovado que o intestino é o nosso segundo cérebro. É um órgão extremamente importante. Antigamente não se dava muita importância assim para o intestino, né? Era apenas um órgão capaz de absorver e excretar o que a gente não precisava e pronto, parecia que isso era o suficiente. Hoje já se sabe que o intestino é o nosso maior órgão de imunidade. É o nosso intestino, inclusive, que tem relação direta com o nosso humor, com a nossa qualidade de vida, com a nossa qualidade de pele, de órgãos, de tudo. Se o seu paciente vem apresentando dermatite atópica, eu preciso pensar, dermatite atópica não, dermatite, né? Qualquer uma delas. Eu preciso pensar em investigar como que está o intestino desse paciente. Se esse paciente tem rosácea, eu preciso literalmente acender a minha luzinha amarela e pensar, nossa, o que esse paciente pode estar tendo aí uma disfunção intestinal. Se o seu paciente relata para você, por exemplo, que no trabalho é muito estressante, que ele fica muito chateado de ter que ir trabalhar e que é um fardo trabalhar e que ele está muito nervoso e tal, e tal, e tal, e tal, e esse paciente vier, por exemplo, para tratar uma mancha, melasma, você não vai conseguir entregar um bom resultado estético, porque ele está tendo um estresse que está gerando um estresse oxidativo, que está promovendo uma inflamação, que está ativando a mancha. Nossa, Júlia, isso quer dizer então que se eu não controlar o estresse do paciente, eu não vou controlar a mancha? Não. E você, nessa hora, acaba sendo um pouco psicóloga também. Você precisa orientar o teu paciente algumas alternativas, ajudá-lo a encontrar algumas soluções para que ele controle aquele estresse, para que a partir daí você consiga entregar para ele um bom resultado estético. Caso contrário, você não vai conseguir entregar um bom resultado estético. Ainda voltando lá para o intestino, se o paciente não tem um intestino íntegro, falta vários nutrientes e esse paciente vai ter várias disfunções estéticas. Inclusive, essas carências de nutrientes pode fazer com que ele tenha uma menor qualidade de oxigênio, uma menor qualidade sanguínea. Se esse paciente não absorve nutrientes, falta matéria-prima para tudo, para ele produzir anti-inflamatório, para ele produzir antioxidante, para ele rejuvenescer. Então, na anamnese, a gente consegue ir direcionando o que melhor nós temos que investigar nesse paciente. Se o paciente comenta para você, por exemplo, eu quase não vou ao banheiro, quase não faço xixi praticamente só quando eu levanto, quando eu for dormir, você tem que pensar o quê? Esse paciente não toma água. Se esse paciente não toma água, é um paciente que tem uma tendência maior a ter edemas, a ter diferentes dores nas articulações. Por quê? Porque ele está acumulando toxicidades. Então, nossa, perguntar qual que é a cor do seu xixi no final do dia é importante. Quantas vezes você faz xixi? Você faz muito xixi? Você faz pouco xixi? O odor, como que é isso? Para você saber informações desse paciente. Se o seu paciente tem um cheiro forte, se ele tem um cheiro fétido, o que significa isso? Inflamação. Pessoas inflamadas têm um odor forte. Às vezes você olha para o paciente e verifica que ele está até limpinho, que ele está higienizado, mas o odor é forte. Sabe essas pessoas que têm um CC bravo, aquele CC complicado? É inflamação. Aquela pessoa que você percebe que tá limpinha, mas que é diferente, investiga a inflamação. Essa pessoa que está inflamada, ela vai apresentar qualquer disfunção estética. Então, se ela te procurar, por exemplo, uma queda de cabelo, se você não resolver essa inflamação, não vai solucionar a queda de cabelo. Se estiver acumulando gordura, que é o mais comum, aumento de ganho de peso, né, aumento de medidas, se você não controlar essa inflamação, você não vai conseguir entregar um bom resultado estético. A pessoa começa a acumular gordura, né, aumentar medidas, ela vai aumentar a celulite. Se aumenta a celulite, aumenta a dificuldade de retorno venoso,
consequentemente vai ter mais edemas. Se esse paciente tem dificuldade de retorno venoso, vai ter mais formação de vasinhos. Se esse paciente tem tudo isso, esse paciente acaba tendo inflamação dos vasos sanguíneos de uma forma geral. Entende o ciclo? Se o seu paciente relata para você assim, olha, eu tenho pressão alta. Se esse paciente é hipertenso, fora, né, as contraindicações que nós já sabemos de pacientes hipertensos, nós temos que pensar assim, um paciente que tem pressão alta, ele tem constantemente um atrito elevado dos vasos sanguíneos. Esse atrito causa uma inflamação. Essa inflamação generalizada, tranquila, silenciosa, é crônico. E isso faz o quê? Aumenta as disfunções estéticas. Então, nossa, Júlia, eu tenho que saber, inclusive, como que é a PA do meu paciente, mesmo se eu não for fazer nenhum procedimento invasivo, mesmo que você não for colocar a mão no seu aparelho ou no seu paciente, é bom você saber. Pacientes, gente, que tem a PA aumentada e que tem aí, por exemplo, a inflamação dos vasos sanguíneos, está constantemente ativando aí a cascata de inflamação. Essa cascata de inflamação faz com que o corpo responda com a necessidade de resolver aquele ataque, aquela agressividade, e ele libera constantemente citocinas inflamatórias para poder tentar combater aquilo. E o corpo está cada vez mais tóxico por causa desses excessos de toxinas, de citocinas inflamatórias. Se o seu paciente não toma água, e aí o que acontece? Isso vai acumulando no corpo. Então, como que você vai saber de todos esses detalhes? Conversando com o seu paciente. Só que se você perguntar para o seu paciente, sabe, me conta o que você acha que é importante. O paciente não acha que nada é importante a tal ponto que você precisa ficar sabendo. Então, o legal é que você conduza como se fosse um bate-papo entre amigos, para que ele vai ficando mais tranquilo, descontraído, e você vai perguntando e tal, e aí você pergunta X coisa, aí ele responde, e você fala, nossa, mas você sabia que isso, acaba desenvolvendo essa disfunção por causa disso. Aí ele, nossa, sério, eu também tenho isso, aquilo outro, e aquilo vai rendendo. Então, essa é uma forma, a anamnese, é o primeiro contato que o paciente tem com você. Então, eu peço encarecidamente, pelo amor de Deus, não entregue um prontuário para o paciente, marcar X ou responder algumas perguntas em linhas rápidas. Sente-se você com ele, converse com ele, faça as perguntas que você julgar necessário, coloque no seu prontuário, ali, na evolução do seu paciente, o que você julgar que é importante que esteja ali para que você lembre em um outro momento. Vai avaliar algum exame do seu paciente, ele trouxe algum exame para você olhar, anote ali os valores que estavam, tira foto daqueles exames, arquiva no seu prontuário, explique para ele detalhadamente por que você está avaliando aqueles exames, a importância daqueles exames com as disfunções estéticas, mostre para ele o que pode estar originando aquela disfunção que ele tem. Por a anamnese ser o primeiro contato que o paciente tem com você, é exatamente ali que você ganha ou que você perde o seu paciente. E eu percebo que muitas pessoas não possuem tempo ou falam que não tem tempo de fazer uma anamnese legal com esse paciente. E aí ele acaba perdendo a atenção do paciente. E outra pessoa que às vezes tem até menos conhecimento, menos capacidade que você, pode ganhar esse paciente simplesmente porque ela ativou o gatilho mental da atenção, do zelo, do cuidado, de olha, você é importante para mim. Então, gente, a anamnese, ela é literalmente a hora que você associa, que você começa a pensar assim, nossa, essa disfunção estética, então pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo, então eu tenho que resolver isso, depois aquilo. E isso vai interligando as coisas, e isso é muito, muito, muito importante, tá?